tirar qualquer dúvida na sessão de perguntas e respostas. Tudo bem? Então vamos começar. Bom, primeira coisa, por que segurança é importante, né? Quais são as principais preocupações que a equipe de segurança, que o CISO tem em relação a esse tema, né? Primeiro ponto importante, nós temos riscos inerentes à arquitetura, né? Tanto o aspecto físico quanto o aspecto de workloads e aplicações rodando no data center, na cloud, em ambientes móveis, tá? Dispositivos móveis, e agora principalmente no ambiente de IoT. Eu vou falar brevemente, mais no final da apresentação, sobre esse tema. Tá? Mas, assim, dentre das principais preocupações que nós temos, existem os riscos, a questão de regulação cada vez mais complexa e cada vez mais abrangente, né? Cada vez mais difícil a equipe de segurança, a equipe que lidera determinada resposta de auditoria, a responder, a qualificar corretamente, a entender, né, os questionamentos e capturar os dados para que a auditoria seja efetivada. Tá? Temos também dados riscos financeiros, que é exatamente o principal ponto, objetivos que os atacantes focam, tem como objetivo. Tá? Então, isso faz parte do dia a dia do time de segurança. Tá? Então, isso nos traz alguns problemas. Perfeito? Então, vamos lá. Então, o que a realidade está mostrando, né, diante das ameaças que a gente observou recentemente? Né? Ela nos mostra praticamente uma questão de tempo, certo? Houve uma pesquisa recentemente na qual ficou evidenciado que bastaria 2 horas apenas para que 20% daquelas pessoas que estavam tentando fazer um acesso indevido em determinado data center para conseguir êxito. Tá? Se você aumentar esse tempo para 12 horas, a quantidade de ataques bem-sucedidos avança exponencialmente, sobe para 75%. Tá? E se você perceber que a maioria dos ataques, quando entram no data center, eles permanecem, né, inativos, permanecem sem serem descobertos durante 146 dias. Tá? Então, assim, diante desses fatos, diante dos fatos do que aconteceu recentemente, a gente tem claramente algumas verdades, certo? A primeira delas é a morte em si. A segunda é o pagamento do imposto de renda. E a terceira, com certeza, seria o quê? Seria exatamente a questão de você ser invadido ou não. Então, assim, uma postura que as empresas estão percebendo é claramente o seguinte: existem 2 alternativas. As empresas percebem claramente que podem ser invadidas, né, e precisam tomar ações devidas para que essas invasões não consigam infectar todo o ambiente, deixar indisponível e provocar um estrago ainda maior. E outro tipo de empresa são aquelas que não sabem e não tomam ações adequadas para, ao menos, verificar se existe algum tipo de malware internamente instalado. Tá? Então, na verdade, ser atacado, ser invadido é uma questão basicamente de tempo. Né? Os eventos recentes mostraram isso. Tá ok? E é diante desse fato que a VMware se posiciona. Ela tem um portfólio, conjunto de soluções nas quais a gente consegue, pelo menos, entender, identificar e mostrar que existe uma capacidade dentro do mundo de virtualização. Tá ok? Então vamos lá. Soluções de segurança da VMware. Interessante. Vamos contar mais. Então, em termos de prioridades de negócios, eu vou colocar um tema inicial em termos de prioridades de negócios de qualquer empresa. Hoje, toda empresa que queira se manter no mercado, ela está investindo muito em ambientes móveis, né?
utilizando de qualquer dispositivo, smartphones, desktops, tá? Tablets e assim por diante. Né? Faz parte do negócio promover a colaboração e a performance dos negócios. Outro ponto importante é qualquer aplicativo, né, mudou o comportamento hoje em dia. O aplicativo anteriormente era monolítico. Ele era instalado, era planejado, instalado dentro de um único servidor físico, por exemplo. Hoje em dia, ele ganhou autonomia, então faz parte do aplicativo permanecer, né, num ambiente distribuído, ou seja, ele ganhou diversas funcionalidades nas quais ele tem, né, comunicação com várias outras plataformas dentro do data center. Tá? E aí reflete exatamente no que? Você tem aplicativos na nuvem e aplicativos com o software as a service. Outro ponto é exatamente a questão da nuvem. Né? Mais e mais organizações estão aproveitando dos benefícios do uso da nuvem, seja por questões de financeiras, redução de custos, flexibilidade que a nuvem proporciona. E isso é importante para que o negócio consiga efetuar exatamente atender as demandas atuais. Tá? Então, como é que a gente consegue atender cada uma dessas áreas? Né? A parte de dispositivo móvel, existe uma solução específica de identidade, gerenciamento de identidades, chamada Workspace ONE. A outra, para qualquer aplicativo direcionado a containers. E uma terceira, que exatamente faz parte da arquitetura cross-cloud da VMware. Tá? Onde você consegue não só gerenciar, controlar política de segurança e de redes na sua nuvem privada, como também na nuvem híbrida e nuvem pública, de forma totalmente transparente e flexível. Ou seja, a política de segurança que você determina no seu data center ou na nuvem privada, ela consegue ser gerenciada, ser exposta para outros ambientes que não façam parte do seu. Totalmente transparente. Tá? E para que isso aconteça, o time de TI foca em basicamente 4 iniciativas. A primeira delas é promover o espaço de trabalho digital, que suporta exatamente a parte de dispositivos móveis. O segundo é a modernização do data center. A terceira, integrar nuvens públicas. E a quarta, que é exatamente o tema dessa apresentação, é transformar a segurança. Levar a segurança exatamente para cada um desses domínios. Tá? Ambiente móvel, aplicação e nuvens. Agora vamos entender por que a segurança é tão desafiadora. Primeiro item. A segurança de rede sempre foi focada no perímetro. Perfeito? Sempre houve um investimento alto em firewalls, em defesa na entrada do data center. Seja localmente, no data center, em data centers remotos, ou em ambiente de cloud. Segundo ponto. Existem endpoints diversos, ou seja, a parte de mobilidade ganha cada vez mais espaço na empresa. Tá? Isso é um grande desafio. E a terceira, obviamente, devido aos ataques e à exposição recente, temos cada vez mais regulamentações e normas a serem atendidas. E essas regulamentações cada vez mais, com nível de controle cada vez maior, fica pelo menos cada vez mais complexos. Tá? Então, é complicado, é mais uma atividade para que o time de segurança, o time de redes, né, que opera o ambiente, tomar responsabilidade de todos esses itens, né, de uma forma flexível e que consiga atender ao mesmo tempo a demanda do ambiente de negócio. A ideia da transformação de segurança, ela permite o quê? Primeiro ponto, na segurança de perímetro, a proteção da aplicação. Vocês vão entender exatamente, posteriormente, como é que será feito isso. Tá? Em vez de proteger a infraestrutura, haverá proteção, na verdade, da aplicação. Nos endpoints, você vai proteger, em vez de dispositivo especificamente,
haverá proteção da identidade do usuário, certo? E na questão de regulamentação, a ideia é exatamente promover a simplificação da conformidade, ou seja, é você obter ferramentas para que sejam utilizadas e a equipe consiga ter rapidez no controle e na implementação dessas políticas. Tá? Então, a gente entende que a segurança tem que ser intrínseca ao data center, desde esse ambiente até o dispositivo móvel. Bom, então, para que a gente consiga entender um pouco mais dos ataques, vamos entender como é que ocorre um ataque. Tá? Primeiro ponto, a primeira fase do ataque é exatamente a infiltração. É exatamente como aquele atacante consegue acessar o data center, seja através do malware ou do comprometimento de algum dispositivo. As outras fases são propagação, uma vez que o malware se instala no ambiente, você tem, a partir daquele ponto, você percebe que o agente ele começa a fazer o quê? Movimentação lateral. Começa a obter escalada de privilégios. Tá? A terceira fase é exatamente a extração. O atacante ele começa a coletar dados do ambiente a nível de aplicação, para que na quarta fase ele consiga realizar o cleanup, né, do rastro, ou seja, apagar logs, e aí expor os dados coletados na fase anterior para o mundo externo. Temos diversos exemplos que aconteceram não muito recentemente, né, de que houve esse tipo de ataque, né. O principal deles foi na loja, por exemplo, a Target, né, na qual foi amplamente divulgado, tá, que demorou praticamente 10 a 11 meses para que o ataque fosse realmente efetivado. Tá? Então, temos exemplos concretos dessas ocorrências. Bom, então, o que acontece? 80% do investimento é feito na primeira fase, exatamente na infiltração, tá? Para proteger, né, a infiltração, ou seja, exatamente na questão de firewall e proteções de entrada. E 20% apenas é feito para proteger, exatamente, impedir ou minimizar os riscos devido à propagação, extração ou retirada de dados do ambiente. Tá? Então, vocês observam que boa parte do investimento ocorre na primeira fase e 20%, a menor parte, acontece nas outras três, sendo que, como observamos anteriormente, é uma certeza, né, que o ataque será bem sucedido e que ele permanecerá dentro do data center. Tá? Bom, e aí a gente percebe claramente que a segurança tem que ser colocada de múltiplas camadas, tem que ser focada e pensada, planejada e implementada em diversas camadas. Tá? A primeira delas, pensar no usuário, né, que é o primeiro ponto de acesso e constitui hoje um dos principais pontos vulneráveis de segurança. Depois você tem um acesso de perímetro, a parte física, né, a rede virtualizada, obviamente, o host, as aplicações que estão rodando nesse host e, por fim, as informações processadas pelas aplicações, que essas são exatamente a parte mais importante do aspecto de segurança. Tá? Então, o que a gente percebe no mercado claramente é que existem muitos fabricantes, né, com excelentes tecnologias, né, mas que não conseguem, até o momento, resolver exatamente por que não consegue parar esses ataques de ocorrerem. O que a gente está observando é que existe um desalinhamento de arquitetura. Tá? Primeiro ponto importante. Quando a gente monta uma política de segurança, essa política é aplicada no usuário, nas aplicações e nos dados. Mas quando a gente aplica os controles, esses controles são efetuados em que ponto?
na parte de computação, na rede e no storage. Ou seja, a gente observa claramente que existe um desalinhamento entre a política que é criada para proteger a aplicação, perfeito? E a aplicação dessa política. Essa aplicação ocorre não nas informações, mas na infraestrutura física, né? Então, esse desalinhamento, ela ocorre naturalmente, né? Devido a diversos pontos de atenção, diversos obstáculos. A primeira delas é exatamente a complexidade da aplicação, né? Entender a aplicação, você entender exatamente qual é a comunicação que é feita entre determinado ponto da aplicação com outros serviços que estão disponíveis no data center. Então, entender a aplicação é um obstáculo extremamente difícil dentro do data center. O segundo ponto é exatamente você ter o alinhamento entre a estrutura física e a camada de proteção. E o terceiro é exatamente o alto poder de dinamismo que existe no data center. A política de segurança que você cria para proteger determinada informação, ela provavelmente vai ser transferida, né, vai ser armazenada em algum outro objeto dentro do data center, que você vai ter que promover novamente um planejamento e um realinhamento daquelas políticas à aplicação efetiva. Então, você vai estar em constante mudança de aplicação, né, de efetivar a aplicabilidade da política de segurança. Então, devido a esses obstáculos, né, a complexidade da aplicação, ao desalinhamento entre o que você quer proteger e onde você protege efetivamente e ao dinamismo do data center, acabam afetando exatamente, promovendo esse gap na arquitetura de segurança. Tá? A nossa visão da VMware, ela aborda e sugere um novo direcionamento. Seria o que exatamente? Se nós observarmos hoje no data center como ele é constituído, nós temos o sistema operacional, onde tem as aplicações, certo? E os switches, onde você efetivamente implementa a política de segurança, tá? A nossa abordagem é exatamente o quê? É você ter um nível de isolamento e de contexto que consiga atender exatamente esses requerimentos. Ou seja, você tem um isolamento no mesmo nível da camada física, da camada de redes, ou seja, você fica afastado do domínio do usuário, mas ao mesmo tempo, quando você está no ambiente do hypervisor, você consegue ter também dados de contexto, ou seja, você consegue ter informações do que acontece exatamente no sistema operacional. Tá? Quais são os processos que rodam em determinada aplicação, qual é a comunicação que ocorre entre essas aplicações, né? Quais são as portas abertas em termos de rede. Então, assim, usando a virtualização como meio de segurança, você adquire o quê? Adquire contexto, ou seja, conhecimento da aplicação suficiente para a aplicação das regras e políticas, e isolamento também, porque você vai estar fora do domínio dos dados. É essa a proposição. Então, a partir dessa observação, a gente promove uma mudança de paradigma, né? Muita gente se pergunta, como é que você protege a virtualização? Diante desse fato, nós entendemos que a virtualização pode ser utilizada exatamente para promover a proteção dentro do ambiente data center. Não só data center, como no ambiente de cloud e no ambiente de dispositivos móveis. Tá, ok? Então, essa mudança de paradigma é que nós observamos que pode nos ajudar em relação à complexidade e aos novos tipos de ataques que nós estamos observando. Por isso, dentro da estrutura de arquitetura, de infraestrutura, né, onde temos três elementos, rede,
computação e dados, onde a aplicação, na verdade, é o principal ponto de interesse dentro do data center, temos duas fases importantes. A de prevenção, né, a inclusão de firewalls ou proteção lateral, a partir da microsegmentação, e a segunda fase, que é através da detecção e resposta a aquela infiltração, aquele ataque. Tá? E para suportar tudo isso, nós temos o que? O stack de segurança, onde temos os controles de segurança de rede, controle de segurança de computação, controles para dados, a parte de compliance, risco e governança, e a correlação dos dados para efeito de análise e planejamento e aplicação das políticas que realmente precisam ser adotadas no ambiente. Vamos analisar cada um deles. Então, como é feito, então? Como é que nós conseguimos implementar segurança utilizando esses conceitos? O primeiro ponto é controles de segurança. A analogia que a gente faz é em relação a toda a proteção, como foi bastante utilizada, né, se assemelha a um castelo, certo? Muros altos, largos. E aí a ideia é exatamente você ter castelos dentro do seu data center, ou seja, você aproximar a segurança, a proteção, o mais próximo possível, né, das aplicações que você quer proteger. Então, em vez de existirem aplicações ou dados críticos vulneráveis, você passa a ter o quê? Conceito e implementação de microsegmentação, ou seja, a proteção para cada um desses elementos de forma a fornecer a proteção adequada e impedir a movimentação lateral. Ou seja, se determinada aplicação ou informação foi exposta a determinado malware, por exemplo, recentemente tivemos, há 2, 3 semanas atrás, tivemos o evento do WannaCry, né, que explorou a vulnerabilidade da porta SMB, compartilhamento de arquivos. Se determinado servidor foi exposto e foi infectado, devido à propagação, devido à proteção lateral, né, então, aquele malware não vai conseguir se propagar para os demais elementos dentro do data center. Então, esse é o ponto principal de proteção, ou seja, você impedir que aconteça a propagação lateral dentro do seu ambiente. Não só no data center, como também na cloud. Nós temos parcerias com outros fabricantes. Como eu falei, existem diversos fabricantes disponíveis no mercado, tá? Que proporcionam serviços complementares ao do NSX. Né? Então, temos alguns desses fabricantes aqui que complementam a solução e essa arquitetura de segurança, ela pode ser utilizada para não só automatizar as atividades dos parceiros, como também promover agilidade na implementação, né, no planejamento dessas políticas de segurança. Tá ok? Um outro ponto importante refere-se ao novo perímetro, né, aos usuários remotos, aos dispositivos móveis, né, que muitos comentam que essa entrada seria o novo perímetro. Né? Então, como é que você consegue controlar e ter uma melhor aplicação das políticas em cima dos usuários que se conectam remotamente? Através de soluções como o AirWatch, então do Horizon, onde você tem uma plataforma de autenticação de usuário e autorização, né, de quais aplicativos, que permite quais aplicativos podem ser acessados pelo usuário, pelo funcionário remoto, ou pelo cliente remotamente. Tá? Vamos observar mais a fundo como é que funciona exatamente a parte de monitoração, né, dentro de um ambiente desse tipo. Se utilizarmos uma função chamada monitoração de endpoint, podemos estabelecer um grupo, né, de análise de máquinas virtuais, onde são coletadas as informações de processos, tá, entre essas máquinas virtuais, e aí você começa a ter o quê? Começa a ter aquela questão
da identificação detalhada de todos os fluxos entre as máquinas virtuais, né? E quais os processos que existem entre elas. Você consegue chegar nesse nível de profundidade, tá? Quais são os processos que são inicializados para manter aquela comunicação dentro do data center. Então você tem um mapa inicial e real de quais as aplicações podem ser acessadas através do seu data center. Ou seja, aqui exatamente aquela questão do contexto, né? O hypervisor ele está longe o suficiente para se manter isolado e seguro, mas próximo para entender como funciona a aplicação. Nesse caso específico, vamos fazer novamente analogia com o WannaCry. Quando o WannaCry ele infecta determinado servidor, ele começa ele inicializa um processo novo. Tá? Então aqui, usando a ferramenta, você conseguiria exatamente perceber exatamente qual era o processo e impedir que aquela máquina virtual fosse a origem de novos ataques. Tá, ok? Então, essa funcionalidade conseguiria identificar e dessa forma você poderia aplicar novas regras e políticas de segurança no ambiente, de forma automática. Um outro ponto importante é sobre a mobilidade, como eu comentei, né? Então você tem hoje dispositivos móveis nas mãos de usuários, funcionários, né, que é pessoal e que pode ser gerenciada, tá? Onde convivem não só as aplicações de negócios, como também as aplicações do próprio usuário. Tá? O que acontece normalmente hoje? Você tem funções de VPN, ou seja, você consegue fazer com que o usuário acesse, né, através do dispositivo móvel, todos os recursos do data center. Isso é a VPN ao nível de dispositivo, ou seja, o dispositivo tem acesso a todo o ambiente data center. Tá? Isso traz alguns desafios, obviamente, né? A partir do momento que você tiver uma falha em alguma aplicação, uma vulnerabilidade que pode ser exposta, o atacante pode usar o dispositivo remoto para acessar todo o ambiente do data center. Uma segunda abordagem, que é exatamente o que a aplicação da EWatch traz, é exatamente você fazer uma VPN, ou seja, uma comunicação segura entre o dispositivo móvel e o data center ao nível da aplicação. Ou seja, você define qual é a aplicação que vai se comunicar com o data center. Então aqui você já consegue ter um segundo nível de proteção mais adequado a esses dispositivos. Tá? Mas mesmo assim você ainda tem o quê? Através de uma aplicação específica você ainda tem acesso a todo o ambiente data center. E a junção, né, dessa função de VPN por aplicação e mais a microsegmentação permite o quê? Você fazer com que determinada função acesse apenas determinada parte do data center. Então, anteriormente, como vocês observaram, ela tinha acesso a todo o data center. Utilizando a função conjugada, microsegmentação mais a parte de VPN, por aplicação, então você define exatamente o que a aplicação naquele dispositivo móvel vai acessar dentro do data center, que pode ser um servidor, um serviço específico, remoto. Tá? Então, resumidamente, temos VPN total para todo o data center, a VPN de aplicação para todo o data center e, por fim, uma aplicação específica para determinado serviço específico. Tá, ok? Essa é a ideia principal. Então, você consegue criar níveis de proteção por camadas de forma a promover, né, e minimizar o risco de exposição das suas informações. Um outro ponto, exatamente dentro daquele stack de segurança, são os controles em dados e servidores. Né? Dentro do ambiente virtualizado, né, o hypervisor, o próprio hypervisor ele fornece um alicerce, né, onde tem um firewall dedicado, é um firewall embarcado dentro do hypervisor para cada host, é utilizado para
proteger não só o host, mas também os componentes de gestão da arquitetura virtualizada. Tá? Eles são protegidos por padrão, né? Eles têm configurações já preparadas para proteger de imediato. Tá? Eles não utilizam cifras seguras, são desabilitados, então você não precisa se preocupar com parâmetros dessa natureza. E outro ponto importante, que não existe um papel de sem acesso por default. Então você precisa definir claramente qual é o usuário e qual é o papel que ele vai ter ao acessar o ambiente. Tá? O segundo item é exatamente na definição de controle de acesso. Então, se definir claramente quais são os grupos de usuários para acessar o ambiente virtualizado. Tá? Existem mais de 300 perfis, né, de privilégios onde você tem uma granularidade bem definida no ambiente. Tá? Outro ponto, exatamente na proteção dos dados. Hoje, o hypervisor ele consegue não só criptografar os dados quando estão em repouso, né, proteção at rest, como também em motion. Ou seja, hoje você tem criptografia quando ocorre um vMotion de uma máquina virtual. Tá? Durante esse processo de vMotion, você consegue garantir proteção criptografada, proteção segura. O quarto ponto importante é que, além de fazer a aplicação da política, você consegue ter meios de verificar se aquela aplicação, né, da política foi efetivamente realizada e se houve alguma falha no nível de segurança. Utilizando o quê? Login mais detalhado, onde você consegue obter dados de quem foi o executor, quando e como foi feita essa determinada alteração ou determinada atividade maliciosa. Por exemplo, determinada máquina virtual foi movida de um ambiente para outro. Tá? Ou então a máquina virtual, o disco foi apagado por acidente. Então você consegue ter esses logs. Outro ponto é exatamente na validação do boot, onde você tem mecanismos de autenticação, ou seja, aquele host só vai conseguir baixar, né, fazer o download de uma imagem mediante a autenticação de certificados daquele sistema, tá bom? E o quinto, exatamente a parte de automação e gerenciamento de chaves de criptografia, tá? Onde ela te dá a possibilidade de integrar com outras ferramentas de mercado e assim você consegue ter maior controle do sistema de chaves no ambiente. Tá? Um outro ponto importante é em relação à correlação analítica, né, que faz parte daquele stack de segurança. Tá? A gente precisa ter visibilidade não só de uma máquina virtual, como também de todo o data center. Então, existem ferramentas que traduzem isso, né, que faz a correlação de logs, tem a visibilidade, consegue fazer planejamento de segurança para regras e tem uma visibilidade não só do virtual como físico e também da operação do dia a dia, importante para a visibilidade. Entrando mais detalhadamente nessa questão de visibilidade, podemos ter informações de quais aplicações que tiveram, né, determinadas anomalias. Em determinado período de tempo, a aplicação, como nesse exemplo, teve uma taxa de throughput em média de um determinado valor e de repente teve um pico, né? A gente pode fazer analogia novamente com o WannaCry, onde aquela porta, aquele serviço de SMB começou a ser explorado, então através dessa informação você consegue ter a visibilidade de alguma anomalia na rede. O segundo ponto é em relação à parte de correlação analítico de todo o ambiente. Então, você consegue ter dados de CPU, memória, utilização de discos e assim por diante. Ou seja, correlacionar esses dados junto com essa primeira informação para fazer o troubleshoot. Um outro ponto importante que a ferramenta permite fazer é exatamente entender exatamente o perfil de tráfego dentro do ambiente. Então, você consegue não só entender qual o tráfego que passa
leste-oeste, que é dentro do data center, como também para fora do data center. Tráfego roteado e tráfego que é comutado, camada 2. Né? Como é que serve isso? Dessa forma você consegue, entendendo o perfil, você consegue criar políticas e otimizar os recursos de acordo com as necessidades. Então, se existem muita comunicação em camada 3, você consegue movimentar essas máquinas virtuais para que elas consigam se otimizar, né, nessa comunicação, assim como também na comutação de camada 2. Tá? E por fim, você consegue ter um mapa de comunicação entre as máquinas virtuais ou determinados segmentos. Essa informação serve não só para efeito de planejamento de rede, como também para a segurança. Aqui você consegue visualmente identificar, né, quais são as máquinas, qual o perfil de comunicação de determinadas máquinas, de determinado segmento. O auditor, por exemplo, ele consegue verificar se aquele segmento ele tem acesso à internet ou a um segmento de produção, que não deveria. Né? Então, você consegue passar isso para o auditor de forma mais rápida e visual. E, por fim, temos a questão da visualização não só virtual, como também no mundo físico. Tá? Muitos pensam que você ter uma plataforma de virtualização não te dá os dados dos equipamentos físicos, né? Fica invisível. Mas não, você tem exatamente visibilidade não só do mundo virtual, como também dos equipamentos de switches, roteadores, firewalls físicos. Tá? Então você consegue enxergar desde a origem, numa máquina virtual, passando pelos segmentos lógicos, aqui roteamento, comutação, como também pelos equipamentos, identificando não só o equipamento em si, como também a porta, o módulo dos switches e roteadores. Ok? Opa. Bom, usando a ferramenta, a gente consegue fazer o quê? Outro ponto importante. Essa questão de microsegmentação, né? Então, antes de usar a ferramenta, percebe-se claramente que ela tem um nível de exposição de superfície de ataque muito grande, né? Então, todas as portas são abertas. Uma vez que você faz o planejamento, identifica o nível de comunicação entre as máquinas virtuais, você consegue reduzir a exposição. Ou seja, um exemplo, antes você tinha 34 máquinas virtuais com Windows, com mais de 2 milhões de portas expostas. Utilizando a microsegmentação através daquelas ferramentas, você consegue identificar quais são as portas de acesso e aí reduzir a exposição. Então, antes, se a gente fosse representar em forma gráfica por um ponto apenas. Tá? Então, a superfície de ataque ela reduz bastante. Bom, a parte de governança, risco e conformidade, como eu comentei no início, esse é o principal ponto de dor de cabeça, né, devido à complexidade e aumento de controles. Hoje em dia, quando a empresa ela é certificada, né, a própria empresa, né, que é o valor percebido, muitas empresas acham que o nível de compliance, de conformidade, ela se mantém, né, ao longo do tempo. Mas a realidade é outra, completamente diferente. Na verdade, uma vez que ela é certificada, o nível de comportamento real ela cai drasticamente. E isso pode ser visto claramente em um relatório da Verizon, em 2015, na qual mostra que apenas 20% das empresas que foram certificadas permaneceram de acordo com as regras. 80% das empresas, depois da certificação, elas acabaram não sendo conformes com aquela regra ou política de segurança, ok? E isso foi um relatório, uma pesquisa realizada pela Verizon durante 10 anos. Tá? Então, percebeu-se claramente que nos 10 anos, onde as empresas tiveram brechas de segurança, foram atacadas, elas não eram conformes, 80% delas não eram conformes. Tá? Então, como o processo, o sistema, a solução consegue manter esse nível de conformidade? Tá? Então, a proposição é exatamente você ter automação e ter visibilidade do ambiente de forma que seja mais fácil a implementação dessas funcionalidades.
E a VMware, ela tem uma série de documentos, né? Ela investiu numa pesquisa, numa empresa de GRC, Governança, Risco e Compliance, na qual fez auditoria de todos os produtos, né? E dessa auditoria saíram esses documentos. O primeiro deles é exatamente a aplicabilidade, que permite você utilizar exatamente quais são os produtos e como resolver isso dentro das normas regulatórias, tá? O que ajuda bastante empresas e as equipes de segurança a entender exatamente que tipo de controle existe e como fazer essa aplicação, tá? Bom, então como é que fica a arquitetura de segurança? Temos diversas fontes de controle de normas, né, como o PCI, o NIST, a ISO, a RIPA, relacionado ao mercado hospitalar, tá, o SANS. E aí temos o quê? Configurações de hardware de sistema, soluções de segurança da solução e design, arquitetura. Para cada uma delas existem informações específicas para ajudar exatamente nessa linha, nessa abordagem de proteção aprimorada, né? E como é que a gente consegue aplicar isso? Aqui é um exemplo, tá? Existe um requerimento do PCI, por exemplo, que define a instalação e a manutenção do firewall, né, da configuração do firewall, para a proteção do ambiente de transação de cartões. Então, através desse documento, você consegue entender quais foram os controles endereçados e a descrição de quais componentes podem atender aquele controle, tá? Então, você chega nesse nível de informação. Bom, e por fim, eu acho que é um tema bastante importante, né? É a questão do IoT, Internet das Coisas, né? Só alguns dados de mercado sobre isso, acho que vocês já devem saber, mas para 2020, espera-se que tenhamos, até 2020, tenhamos algo em torno de 26 bilhões de dispositivos móveis, tá? Alguns analistas preveem algo em torno de 100 bilhões. O fato é que realmente a internet das coisas ela veio para ficar. É uma nova forma de você ter informações e dados mais próximos do usuário, né? Tanto é assim que o Ministério da Ciência e Tecnologia investindo aqui no Brasil 26 milhões, né? E que no Brasil, até 2025, haverá pelo menos 7 dispositivos, né, de IoT para cada habitante. Então, realmente, na nossa região, está havendo um crescimento exponencial da adoção do IoT. Tá? Outro ponto importante é que no mercado de varejo, até para promover a adoção e a coleta de informações, 70% desse mercado ele quer investir nessa área. Tá? Então, existe uma necessidade, a IoT vai tornar realidade a obtenção dos dados, das informações, mas existe um problema sério, que é exatamente a questão de segurança. Tá? Então, na abordagem da VMware, ela foca principalmente no que? Não no dispositivo em si, né? A gente tem existe informação de mercado que 90% dos acessos dos dispositivos vão ser feitos através de gateways. Tá? E a abordagem da VMware é exatamente em cima do gateway. Ou seja, você ter um cliente, né, instalado nesse gateway de forma a controlar os dispositivos remotos. E assim você consegue ter o quê? Uma política de segurança fim a fim. Não só no dispositivo, como também no gateway e até a nuvem pública, privada ou data center. Tá? Então essa é a abordagem principal. Por fim, senhores, dentro do espectro de segurança, onde temos segurança de rede, segurança de móvel, segurança de cloud, a VMware consegue atender diversas áreas, tá? E outras áreas ela consegue se integrar com parceiros de forma a viabilizar e automatizar as atividades.
tá? De forma que a sua postura de segurança seja melhorada de forma geral. Ok? Bom, é isso. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, direcione para o painel de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Alguma pergunta? Oi, Dapan. Ia ser interessante colocar seu e-mail. Vou colocar seu e-mail aqui no chat. Ah, tá ok. E aí? Alguma pergunta, pessoal? Peraí. Por enquanto, sem perguntas, Dapan. Tá ok. Vamos esperar mais uns 2 minutos, Uhum. tá? Aí a gente encerra. Bom, pessoal, aproveitando que temos pessoas conectadas ainda, vale ressaltar que o próximo webcast será no dia 4 de julho, tá? Sobre o tema de balanceamento de carga, com Gustavo Santana. Tá? Então, já reservem suas agendas. A ideia é passar o convite em breve para que consigam participar. Tá ok? Oi, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui Muito obrigado pela participação e a gente se vê no próximo.